Olá, vamos começar mais um vídeo hoje e esse vídeo eu não poderia deixar de publicar para vocês porque foi um vídeo que eu gravei antes da pandemia. E esse vídeo é um vídeo muito interessante, onde eu acredito que muitos de vocês tenham dúvida para essa temática, que é a escolha dentro de um restaurante selfie. Como será que eu posso montar meu prato de uma forma mais qualitativa? Será que de vez em quando eu posso pegar aquele rondelli maravilhoso ou aquele docinho que eu tanto gosto? Como será que eu posso fazer minhas escolhas no dia a dia de um restaurante selfie? Então nesse vídeo eu vou propor para vocês estratégias e até mudanças de comportamento nesse momento. Então não deixem de assistir, compartilhe esse vídeo com um amigo, com os familiares, deixe seu comentário aqui abaixo que depois eu vou estar respondendo cada um de vocês. E me sigam e continuem me seguindo lá no Instagram. Vamos lá? Bom dia, hoje nós estamos no restaurante La France, aqui do prédio Vecom. Vamos montar estratégias para montar o seu prato de almoço. Como que será que eu posso montar um prato mais qualitativo e saudável? Como que será que eu posso fazer escolhas melhores no meu almoço, escolhendo de forma nutritiva, ao mesmo tempo fazendo pequenas mudanças? Bom, chegando no restaurante a gente precisa pensar e começar a montar o nosso prato. E quando a gente chega, a gente tem a surpresa daquele buffet com várias opções. Para a gente não se perder, não ter surpresa ao longo da montagem desse prato, seria interessante a gente já passar, já dar uma olhada em todo esse buffet, o que ele dispõe no dia, para que a gente possa já ir mentalizando as etapas de montagem desse prato e já ir escolhendo. Que a gente tem à disposição hoje vários legumes e verduras. A gente vê uma bancada realmente bem colorida, bem diversa e que algumas vezes eu tenho certeza que muitos de vocês passam despercebido por todos eles, né? E acaba focando em alimentos que nos enchem os olhos. Porém, a gente vai realmente captar esse olhar do colorido e colocar colorido no nosso prato. Uma das folhas que eu vou pedir sempre para vocês terem uma atenção especial são para as folhas verde escuras. O que acontece? Muitas vezes a gente só se baseia no alface por um sabor mais sutil, um paladar mais sutil. E o interessante das folhas amargas é que ela ativa o funcionamento digestivo do fígado. Então você já começa a despertar o primeiro ponto de digestão. Então é legal misturar as folhas verdes escuras também, que tem um sabor mais amargo. Então a gente coloca aqui também. Vamos colocar aqui, a gente tem à disposição também queijinho, se a gente quiser dá para incluir um pouquinho do queijo. Bom, metade do prato, ele acabou ficando incorporado com legumes e folha. Agora a gente vai passar para outra parte do prato, onde a gente vai ainda compor com carboidrato e a proteína do meu dia. Carboidrato é a grande questão, porque muitos acabam colocando uma demanda de carboidrato no prato gigante. O que seria esse carboidrato? Hoje, por exemplo, a gente tem uma panqueca, que seria o carboidrato do dia aqui, que é feito de farinha de trigo. A gente tem uma saladinha aqui em cima, que todo mundo esquece, uma saladinha de batata, que também tem um aporte de carboidrato significativo. E lá do outro lado a gente tem o arroz, né? Que a gente tanto pode optar aqui pelo arroz integral quanto arroz branco, que também é o meu aporte de carbo. No que a gente se perde? Que a gente quer colocar tudo de carboidrato nesse prato. Então, um olhar que eu vou pedir para vocês terem, vamos optar por um tipo de carboidrato para compor esse prato. Então, nós precisamos nos privar das coisas e falar, não, esse eu posso e não posso? Não, a gente pode fazer escolhas, só que essas escolhas elas têm que ter equilíbrio. Não quer dizer que todo dia eu vou poder pegar uma batatinha. Eventualmente eu posso, principalmente quando eu tenho um prato que tem cor, que é qualitativo. Essa batatinha ela não vai ter uma ação tão inflamatória como ela teria se eu não tivesse todo esse aporte aqui. O que a gente vai pensar sempre é equilibrar esse prato. Então, se na semana eu já comi uma batatinha ou já comi mesmo um macarrão, vamos optar por carboidratos hoje de baixo índice glicêmico, onde eles têm uma demanda digestiva um pouquinho mais lenta e vão dar micronutrientes também em troca, como fibras, vitaminas e minerais. Então hoje no nosso prato eu vou compor com arroz integral, que vai ser o carboidrato que estará aqui compondo. O que não significa que eu não poderia optar por outros carbos, mas sempre pensando em um carboidrato por dia, certo? Então a gente vai colocar um pouquinho do arroz. Hoje eu optei pelo arroz integral. Quando eu tenho essas duas opções, qual seria mais interessante? O arroz integral, porque ele tem mais fibra e ele tem ele nos dá depois uma sensação de saciedade muito maior. Aqui a gente vai optar também pelo feijão.
A combinação arroz e feijão, ela não é inimiga, ela é contribuinte do meu prato, porque o feijão é rico em proteína, em fibra solúvel, que vai fazer toda a diferença também pela sensação de saciedade. Bom, se eu já coloquei meu carboidrato aqui no prato, hoje eu não vou optar pelos outros, então sempre evitar mistura. E a gente vai já para nossa proteína, porque é ela que está faltando aqui nessa composição desse prato. Hoje no restaurante, na parte de proteína, a gente tem um espeto de frango empanado, um bife que foi grelhado, um bife bovino, e a gente tem também um bife de filé de frango que foi grelhado também. Poxa, Patrícia, não vou nem passar perto do empanado, não posso. Vamos pensar diferente? Na verdade, a gente até pode escolher pelos empanados, porém, igual eu falei anteriormente, de forma eventual. Não é todo dia que eu vou colocar empanado no meu prato, até porque tem um nível de gordura saturada um pouquinho mais elevado. Porém, uma vez ou outra na semana, não tem problema, a gente pode incluir nesse prato. E ao longo dos outros dias, a maior parte dos dias, vamos tentar optar sempre por pratos, mas preparações mais cozidas, preparações mais assadas, preparações mais grelhadas, para que a gente vá modulando um pouquinho o perfil lipídico desse prato, não colocando tanto a gordura saturada. E, de novo, equilibrando, o segredo é equilíbrio do prato. Então, hoje aqui a gente vai optar filezinho de frango, a gente vai acrescentar, e quando a gente olha esse prato, olha a composição que nós temos completa de carboidrato, proteína e bastante fitoquímico, que são das folhas e legumes, tá? A gente tem esse equilíbrio, tá? Que é importante aí nesse prato. Ao longo da bancada do restaurante, eu encontrei aqui algo muito interessante, que às vezes a gente passa também despercebido. Eu me deparei aqui no restaurante com essa parte com as sementes, que às vezes a gente passa despercebido, né? Para que eu vou usar semente no meu prato? E a gente esquece o perfil lipídico que elas têm também, ou seja, as gorduras boas que essas sementes trazem. Além disso, ela tem uma concentração de fibra muito interessante. E a fibra, o que me dá no final da história? Uma sensação de saciedade maior para o meu dia. Então, onde a gente vai incluir? Distribuído na minha refeição. E uma colherzinha dessa já é suficiente para eu colocar. Aí você pode optar, aqui a gente tem duas opções, que é a linhaça dourada e a chia. Então você pode optar por uma delas, fazer uma brincadeira ali no prato e já incluir. Outra coisa que eu incluiria por cima desse prato, que também tem à disposição no restaurante, é o azeite de oliva extra virgem, que é uma gordura excelente, tem muita vitamina E e que também vai me dar uma sensação de saciedade interessante ao longo do meu dia depois. Importante lembrar, gente, que quando a gente está montando o prato, toda essa característica colorida, rica em fibra, com uma proteína de fácil digestibilidade, vai me dar ao longo do meu dia energia, melhora de cognição, que é melhora da minha concentração ao longo do dia. E outra coisa, vai diminuir a sensação de sonolência. Muita gente acaba reclamando que sente muito sono depois do almoço, muitas vezes pelas escolhas que são feitas na hora desse almoço. E quando eu escolho um alimento que tem uma digestibilidade facilitada, você vai perceber que não sente esse nível de sonolência. E olha que prato legal que a gente acabou de montar, um prato colorido, né, que tem cor, que tem vida e que a gente vai conseguir ter qualidade, ao mesmo tempo muita sensação de prazer depois desse consumo. E aquele docinho que eu quero depois do almoço? Você não está punido e privado de ter esse docinho, porém, eventualmente vamos colocá-lo não todos os dias. Então, se depois do almoço você quiser incluir um docinho, eventualmente também é permitido. Lembrando que o doce, o local que seria mais ideal para ser incluído seria depois realmente da refeição, porque você cai com o perfil glicêmico que ele tem. Então, essa carga glicêmica do doce ela não vai fazer tanta diferença depois de uma refeição. Mas, lógico, não todos os dias. Talvez a maioria dos dias seria interessante a gente incluir um pouquinho de fruta depois. E aí, vamos lá? Então, como vimos no vídeo de hoje, é muito bacana mudarmos alguns comportamentos e não é tão difícil assim. E nem por isso precisamos fazer privação muitas vezes de alguns alimentos, e sim escolhas no dia a dia, fazendo esse balanço que é tão importante para que a gente continue fazendo escolhas saudáveis. Então, se você gostou do vídeo, deixa aqui seu comentário, deixe sua dúvida, compartilhe o vídeo e continue nos seguindo no canal do Instagram também. Espero vocês no próximo vídeo. Um abraço a todos!